Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Noite de Apostas. E a gente tinha ficado um tempo aqui sem mandar o Noite de Apostas porque essa semana foi só jogo de Copa, e jogo de Copa é complicado demais, a gente vê muitos favoritos serem eliminados, então a gente ficou meio de fora. E amanhã vai ter Tottenham e Chelsea, não podia deixar de passar aqui uma análise sobre esse grande jogo, né? Espero que seja um grande jogo, que vai ter amanhã pela Premier League. Antes da gente começar, acessa aqui a descrição desse vídeo, viu? Porque tem links para treinamentos de treino esportivo, tem um link para o meu grupo gratuito também do Telegram, né? Tem um link para o Instagram, enfim. Acessa aqui a descrição, dá uma olhadinha, pode ter alguma coisa interessante aqui para você. Vamos lá, preparei um Excel aqui pra gente. Tottenham e Chelsea, né? Amanhã, 17 horas, pela 22ª rodada, a gente tem aqui. Vamos lá. Tottenham com odd de 3,60 jogando em casa e o Chelsea com odd de 2,10 jogando fora de casa. Bom, o Chelsea é favorito aqui nesse jogo porque nos últimos 5 jogos entre eles, né, em sequência, o Chelsea tem 3 vitórias e 2 empates. Então, o Chelsea vem com um bom retrospecto em cima do Tottenham nos últimos 5 jogos. Mas vamos lá para os números aqui, né, das estatísticas. Nos últimos 5 jogos do Tottenham, né, em sequência, sem contar jogando em casa ou só jogando fora, nos últimos 5 jogos em sequência, o Tottenham não vem com uma boa fase, tem apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Tá um time que está oscilando demais nos últimos 5 jogos, estava numa fase muito boa, mas depois desandou. E jogando em casa, o Tottenham também tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um time que não está vivendo seu melhor momento. No confronto direto, jogando em casa contra o Tottenham, contra o Chelsea, desculpa, o Tottenham tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, no confronto direto, na casa do Tottenham, os dois fazem um confronto geralmente bem equilibrado, né? 2 vitórias do Tottenham, 2 vitórias do Chelsea e 1 empate. Nos últimos 5 jogos em sequência do Tottenham, o Tottenham marcou 9 gols nos últimos 5 jogos, né? Daqui uma média de quase 2 gols por jogo. E teve 4 ambas marcas nos últimos 5 jogos e 3 over 2,5 para cima nos últimos 5 jogos. Então tem uma boa média de gols, né? O Tottenham nos últimos 5 jogos fez partidas bem movimentadas. Gols marcados em casa. Em casa o Tottenham tem 7 gols marcados nos últimos 5 jogos, 2 ambas marcas nos últimos 5 jogos e 2 over 2,5 para cima nos últimos 5 jogos também. Em casa caiu um pouco aqui, mas a sequência recente, que é os últimos 5, o Tottenham movimentou bastante o placar. Tanto marcando gols quanto sofrendo gols, né? Sofreu aqui 7 gols nos últimos 5 jogos. E jogando em casa sofreu 6 gols nos últimos 5 jogos. Então dá pra gente tirar daqui que o Tottenham ele sofre e marca mais de um gol por jogo, geralmente. E também ele marca e sofre gols, né? Vamos aqui agora para o Chelsea. No Chelsea a gente tem aqui o Chelsea com a de 2,10, favorito para essa partida aqui. E o Chelsea ele vem com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem com a Racing aqui um pouco melhor do que a do Tottenham, né? Tem uma vitória a mais que o Tottenham e 1 derrota a menos. Só que jogando fora de casa, o Chelsea tem 1 vitória e 4 derrotas. Então assim, jogando fora de casa, o Chelsea está vivendo seus piores momentos, está tomando bastante gols. A gente tem aqui no confronto direto, como a gente viu, o Chelsea na casa do Tottenham, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, confronto bem equilibrado. E em relação a gols marcados do Chelsea nos últimos 5 jogos, a gente tem 6 gols do Chelsea nos últimos 5 jogos. É pouco, né, para o investimento que tem o Chelsea, é pouco. Mas a gente vai falar disso quando chegar aqui embaixo. 1 ambas marcas nos últimos 5 jogos e 1 over 2,5 nos últimos 5 jogos. Gols marcados fora de casa. O Chelsea tem 3 gols nos últimos 5 jogos. A gente viu aqui que o Chelsea fora de casa tem 1 vitória e 4 derrotas, então marcou poucos gols. 2 ambas marcas nos últimos 5 jogos e 2 over 2,5 para cima. Jogando agora gols sofridos nos últimos 5 jogos. 3 gols nos últimos 5 jogos em sequência. Sofreu. Marcou 6 e sofreu 5. E sofreu 3. E nos jogos fora de casa, que é a parte ruim do Chelsea, digamos assim, o Chelsea sofreu 8 gols nos últimos 5 jogos.
marcou 3 gols fora de casa e sofreu 8. Agora, vamos lá, a gente tem aqui a importância do confronto para cada equipe. Bom, vou abrir aqui a tabela de classificação, né, do campeonato, e a gente tem aqui, na classificação, temos o Tottenham e o Chelsea bem iguais, digamos assim, né? A gente tem aqui o Tottenham em sétimo colocado e o Chelsea em oitavo colocado, os dois com 33 pontos, né? Então, assim, só que o Tottenham tem um jogo a menos. Então, qual é a importância dessa partida aqui? O Tottenham, ele tem um jogo a menos e tem a mesma quantidade de pontos aqui do Chelsea. Se o Tottenham ele vence essa partida contra o Chelsea, o Tottenham em casa vence essa partida, o Tottenham vai a 36 pontos, iguala aqui o Everton. Por saldo de gols, o Tottenham vai ficar aqui em sexto colocado e vai ter ainda um jogo a menos em relação aos demais daqui de cima. Então, é um jogo muito importante para o Tottenham conseguir uma vitória aqui nesse jogo. Então, acredito que o Tottenham deve vir para cima nessa partida, né? A gente sabe que o Tottenham geralmente ele se segura, né, faz um gol e se retranca, enfim. Mas aqui é um clássico. Clássico é clássico. Então, acredito que teremos dois times muito ofensivos aqui. E o Chelsea, a fase atual do Chelsea, o Chelsea mudou de técnico recentemente, vem com Tuchel com um empate e uma vitória, se eu não me engano. E eu gostei bastante da postura do Chelsea nesses dois primeiros jogos com um técnico novo. Né, eu não gostei muito da substituição de técnicos, trocar Lampard por Tuchel, mas a postura do Chelsea me agradou e acredito que o Chelsea vai cada vez mais evoluir. E nada melhor do que vencer um clássico para empolgar de vez no campeonato. Então acredito que vai ser um jogo bem movimentado aqui, porque os times precisam disso. Eles precisam dessa vitória, eles precisam desse jogo. E nada melhor que vencer o clássico. O equilíbrio entre as equipes no confronto direto, a gente já viu aqui que o confronto direto entre eles aqui é bem equilibrado, 2 vitórias do Tottenham, isso na casa do Tottenham, 2 vitórias do Tottenham, 2 vitórias do Chelsea, um empate, um confronto direto bem equilibrado e que geralmente saem gols. Né? Se eu não me engano, tem 3 ambas marcam nos últimos 5 jogos entre eles, né? 3 over 2,5 também para cima, enfim, são jogos bons teoricamente para gols, e acredito que os dois times precisando desse resultado, a gente vai ter um bom jogo aqui também para gols. A fase atual de ambos os times eu já falei, só que aqui vem um ponto que também pode ser influência aqui nessa odd 3,60 do Tottenham. No lugar onde eu analiso os jogos, está constando que Harry Kane está com uma lesão no tornozelo, se eu não me engano, e é desfalque para a próxima partida. Se Harry Kane realmente for desfalque para a próxima partida, o Tottenham perde demais no ataque, demais. E isso pode influenciar muito numa possível derrota, né? E num possível mau jogo do Tottenham contra o Chelsea. Então, assim, essa é a minha visão que eu tenho desse jogo aqui. A gente tem os dados aqui que o Tottenham nos últimos 5 jogos, em sequência, fez jogos bem movimentados, né? 4 ambas marcas nos últimos 5 jogos, 3 over 2,5 para cima nos últimos 5 jogos, 9 gols marcados e 7 sofridos. Então, assim, fez jogos bem movimentados do Tottenham. O Chelsea vive uma fase ruim, mas agora com o novo técnico eu gostei da postura do Chelsea em campo contra o Wolves e o último jogo eu não me lembro contra quem foi, mas também gostei da postura do Chelsea. O Chelsea ganhou de 2-0, se eu não me engano, e acredito que o Chelsea vai melhorar e evoluir cada vez mais. E é um clássico, clássico é clássico, os times entram em campo com tudo para vencer a partida. Então, se você quer saber meu palpite sobre esse jogo aqui, então entra no grupo do Telegram, é totalmente gratuito e o palpite já está lá. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.